A trajetória evolutiva dos espíritos é um processo complexo e contínuo, em que cada espírito passa por diversas fases de aprendizado e amadurecimento. A jornada de evolução espiritual dos seres humanos é ilustrada como um percurso longo e multifacetado, repleto de desafios e obstáculos que são necessários para que o espírito possa crescer e desenvolver suas virtudes. O espírito, em seu estado inicial, é comparado a uma criança que ainda não compreende plenamente o mundo ao seu redor, sendo ainda instável, imaturo e vulnerável às influências do ambiente. Nesse estágio primitivo, ele necessita de um longo período de experiências e desafios para se desenvolver, adquirindo a sabedoria necessária para se tornar uma alma mais evoluída e equilibrada. A Terra, como planeta, é apresentada como uma escola para esses espíritos, um ambiente onde as dificuldades e obstáculos enfrentados pelas almas encarnadas são essenciais para que elas possam aprender as lições necessárias para sua evolução espiritual. Durante o processo de encarnação, os espíritos enfrentam situações que testam sua paciência, bondade, coragem e capacidade de tomar decisões corretas. A cada desafio superado, o espírito se aproxima mais da perfeição que busca alcançar, sendo a Terra uma etapa vital nesse longo caminho de aprimoramento. O ciclo evolutivo dos espíritos é longo e exige perseverança, pois cada ser precisa superar obstáculos internos e externos que estão intimamente ligados à sua jornada pessoal de crescimento e compreensão. Esse processo gradual de aprendizado e evolução ocorre ao longo de muitas reencarnações, cada uma oferecendo novas oportunidades de evolução. A Terra, portanto, serve como um local onde os espíritos recebem o necessário aprendizado que os prepara para outros estágios da evolução cósmica, mais avançados e complexos, onde novas provas serão apresentadas, desafiando ainda mais os espíritos a buscarem o seu melhor. A evolução dos espíritos não é uma trajetória uniforme ou linear, mas sim um processo único e individualizado. Cada espírito tem sua própria jornada de aprendizado e crescimento, que é influenciada por suas escolhas passadas, suas ações, erros e virtudes adquiridas ao longo de muitas vidas. Em razão dessas escolhas passadas, os espíritos seguem um caminho único, repleto de provas e desafios que devem ser superados. O aprendizado dos espíritos ocorre ao longo de muitas reencarnações, em diferentes formas e experiências, sendo o destino final sempre o aprimoramento moral e intelectual. Não existe uma fórmula única para o crescimento espiritual, e cada ser humano passa por situações diferentes, que visam promover o aprendizado que ele precisa para alcançar um estado de maior equilíbrio e compreensão universal. Cada reencarnação é uma oportunidade para o espírito superar as imperfeições do passado, resgatar os erros cometidos e buscar uma vida de virtude, trabalhando para ser uma pessoa mais justa, altruísta e sábia. A Terra, como um planeta de expiações e provas, recebe aqueles espíritos que, por não estarem suficientemente evoluídos, ainda necessitam passar por um período de aprendizado nesse estágio. Este estágio da evolução é um meio de preparação para um próximo nível de desenvolvimento, onde o espírito estará mais apto a compreender as leis universais e viver de acordo com elas. Espíritos que já passaram por esses processos em outros mundos, como em Marte, por exemplo, são seres que alcançaram uma maior compreensão espiritual e já não precisam mais das dificuldades características da Terra. Esse processo de classificação dos mundos espirituais, em níveis hierárquicos, evidencia a organização cósmica e a diversidade de experiências que cada espírito vivencia, conforme avança em sua jornada de evolução. Os planetas mais evoluídos são retratados como espaços mais harmônicos e pacíficos, onde os seres vivem em perfeita sintonia com as leis divinas, refletindo o sucesso da sua jornada de evolução. O ciclo evolutivo da Terra, com duração de 13.332 anos, é um dos mais significativos na jornada espiritual do planeta, refletindo as mudanças tanto no ambiente material quanto no crescimento dos espíritos que nela encarnam. Esse ciclo é descrito como uma sequência de períodos que se alternam entre épocas de prosperidade e de dificuldades, onde a humanidade passa por fases de maior e menor aprendizado de acordo com as escolhas que faz. A cada novo ciclo, novos espíritos são atraídos para a Terra, em virtude da movimentação de um astro intruso que altera a órbita do planeta, marcando o início de um novo período de renovação espiritual.
Este astro intruso não apenas influencia a órbita da Terra, mas também serve como uma metáfora para as mudanças internas e cósmicas que afetam as gerações de espíritos que estão em processo de reencarnação. Cada ciclo cósmico possui uma duração de 13.332 anos, sendo esse período uma oportunidade para os espíritos encarnados corrigirem falhas de vidas passadas, buscando o aperfeiçoamento moral e espiritual. Durante esse longo período, os seres humanos enfrentam uma série de dificuldades que têm como objetivo a superação de suas limitações e a construção de virtudes necessárias para avançar para estágios mais elevados de evolução. Estes ciclos de renovação, portanto, são momentos cruciais no processo evolutivo, permitindo que novos aprendizados sejam adquiridos e que os espíritos possam, progressivamente, alcançar a verdadeira perfeição. Ao fim de cada ciclo, a humanidade experimenta uma renovação de seus valores e conceitos, adaptando-se às novas circunstâncias espirituais e ambientais que surgem, à medida que o processo evolutivo avança. Embora a Terra seja descrita como um planeta de dificuldades e provas, ela é também vista como um campo fértil para o aprendizado e para o crescimento espiritual. A necessidade de passar por dificuldades e desafios é uma constante na experiência de vida dos espíritos, sendo essas dificuldades instrumentos para que eles possam aprender e amadurecer espiritualmente. Para que o espírito se desenvolva plenamente, é preciso que ele enfrente situações que o desafiem a ir além de suas limitações e superar as dificuldades do ego, do orgulho e da vaidade. A evolução dos espíritos é um processo gradual, que requer um longo período de provas e superação de dificuldades, antes que um espírito esteja pronto para ascender a um plano mais elevado. Durante sua jornada, o espírito é continuamente testado em suas virtudes, como a paciência, a generosidade, a humildade e o amor ao próximo. As dificuldades não são vistas como punições, mas como oportunidades de aprendizado, onde os espíritos são guiados a compreender as leis universais e a alcançar um estado de harmonia e equilíbrio. O sofrimento, muitas vezes inevitável, é apenas um aspecto temporário desse processo, que visa levar o espírito a um entendimento mais profundo sobre a vida, o universo e sua relação com o Criador. Através dessas experiências, os espíritos corrigem erros passados, aprendem a lidar com as adversidades de maneira construtiva e conquistam sabedoria e paz interior. Cada espírito, por meio de suas escolhas e ações, é responsável por seu próprio processo de evolução, e o ambiente da Terra serve como um laboratório de aprendizado onde as almas podem testar suas habilidades, corrigir seus erros e conquistar a sabedoria necessária para avançar em sua jornada cósmica. Com isso, o ciclo de aprendizado se torna uma espiral de crescimento contínuo, onde cada lição superada possibilita o avanço para novas experiências de evolução espiritual. De fato, a humanidade não é composta por uma única geração de espíritos, mas por diversas gerações que se sucedem ao longo dos ciclos de evolução. A ideia de que a Terra é um espaço dinâmico, onde diferentes grupos de almas convivem simultaneamente, mas com graus diferentes de evolução, amplia a compreensão sobre a diversidade humana e espiritual. A cada ciclo, novas almas chegam à Terra com a missão de corrigir falhas do passado e, ao mesmo tempo, de contribuir com sua energia para a renovação da cultura e da sociedade. As gerações sucessoras não repetem os mesmos erros, mas trazem consigo novos desafios, novas formas de pensar e novos valores. Cada espírito encarnado tem uma missão específica, que está diretamente relacionada ao seu nível de evolução e ao aprendizado que precisa adquirir em sua atual reencarnação. Esse processo de evolução coletiva vai refletindo no progresso da sociedade como um todo, à medida que as novas gerações contribuem para a construção de um mundo melhor. As falhas do passado, muitas vezes expressas em comportamentos egoístas e negativos, são superadas com o tempo, à medida que os espíritos adquirem sabedoria e amor em seus corações. Essa superação não é imediata, mas gradual, exigindo paciência, compreensão e um compromisso sincero com o bem e com a transformação pessoal. Os espíritos mais avançados, que possuem uma maior compreensão das leis espirituais, têm uma influência direta sobre a sociedade, contribuindo para a evolução das gerações seguintes. Contudo, até mesmo esses espíritos encontram desafios que os ajudam a crescer ainda mais e a ampliar seus horizontes espirituais. A Terra é descrita como um local de transformação constante, onde novas gerações de espíritos surgem e, por meio de suas ações,
contribuem para o progresso e para o aprimoramento das sociedades. Cada geração traz consigo novas possibilidades de aprendizado, crescimento e, ao mesmo tempo, desafios que devem ser enfrentados com coragem e sabedoria. A humanidade, ao longo de seus ciclos de evolução, está em constante mudança, e esse processo é natural e necessário para o desenvolvimento espiritual coletivo. As culturas, religiões e hábitos humanos são constantemente renovados, à medida que os espíritos mais evoluídos influenciam o mundo com suas ações e ideais. Essas mudanças culturais refletem o nível de evolução do espírito coletivo da humanidade, que, com o tempo, busca se afastar dos instintos primitivos e caminhar em direção à iluminação espiritual. A evolução espiritual é um processo contínuo, sem fim, onde o objetivo final é alcançar uma compreensão mais profunda das leis universais e, finalmente, alcançar os planos espirituais superiores. Esse processo não é simples nem rápido, mas é uma jornada essencial para o desenvolvimento de cada espírito e da humanidade como um todo. À medida que os espíritos se aprimoram, eles se tornam mais aptos a habitar mundos mais elevados, onde sua evolução é mais avançada e suas capacidades espirituais mais desenvolvidas. Portanto, a Terra não é apenas um local de aprendizado, mas também um ponto de passagem necessário para alcançar os planos mais elevados de existência e sabedoria. O propósito final da evolução espiritual é permitir que os espíritos se aproximem cada vez mais de sua essência divina, superando as limitações da matéria e alcançando um estado de pureza e harmonia com as leis do universo. A jornada espiritual é vista como uma busca constante pela perfeição, onde cada experiência e cada desafio enfrentado serve como um degrau no caminho da ascensão espiritual. A Terra é apresentada como um campo de provas e expiações, mas também como uma oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento. Cada espírito tem a chance de aprender, corrigir seus erros e desenvolver suas virtudes, para então ascender a esferas mais elevadas de existência. Esse processo não é fácil, mas é essencial para a evolução cósmica dos espíritos. Ao longo das inúmeras reencarnações, cada alma percorre um caminho único de autoaperfeiçoamento, até que finalmente atinja a perfeição desejada. Esse aperfeiçoamento não diz respeito apenas à moral, mas também à capacidade de compreender e viver as leis espirituais que governam o universo. Assim, o processo de evolução espiritual é um esforço contínuo e progressivo, em que cada passo dado em direção ao bem e à sabedoria é uma conquista significativa na jornada do espírito. Portanto, a Terra, com seus desafios e dificuldades, é vista como um terreno fértil de aprendizado, onde os espíritos podem se purificar e se preparar para níveis mais elevados de consciência. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre a evolução espiritual e as leis do universo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Sua participação é muito importante para nós e ajuda a levar esses conteúdos para mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.